Paz seja convosco, quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. Quero trazer um breve estudo aqui sobre oração em línguas estranhas, oração em línguas. Na carta de Judas, esse não é o Judas Iscariotes, mas São Judas, irmão de Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, no versículo 20, Judas diz o seguinte: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, ou no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amados, vale a pena ressaltar que Judas, quando escreveu essa carta, ele combatia alguns falsos mestres. E no versículo 3, ele diz o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos. Exortar não é repreensão. Exortar é animar por meio de palavras. Animá-los a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. No versículo 19 ele vai dizer algo sobre os falsos mestres. Estes são os que causam divisões sensuais. E aqui sensuais não é uma palavra no sentido de uma pessoa que peca sexualmente. Uma pessoa que vive na carne, vive na alma, vive guiada pelos seus sentidos, que não tem o espírito. E aí entra os versículos em questão. Quando você ora em línguas, quando você passa tempo orando em línguas, orando no Espírito, e eu senti de trazer esse estudo aqui, porque você só pode, quando você ora muito em línguas, você pode trazer um ensinamento sobre isso, você só traz o ensinamento daquilo que você pratica. Muitas pessoas estão vivendo na alma, estão vivendo na carne, muitas pessoas praticam as obras da carne, e elas até oram: Deus, me liberta de pecados da minha carne, me liberta de pecados que eu não consigo me livrar. Mas elas não praticam, elas não têm a graça, o dom, até têm o dom muitas vezes, são batizadas com o Espírito Santo, mas não sentem a graça para orar em línguas estranhas. Paulo, no capítulo 14, versículo 2, de 1 aos Coríntios, ele diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Quando você está falando em língua estranha, a palavra já diz estranha. Você não está falando para seres humanos, você não está falando para outra pessoa. Você está falando direto com Deus. E uma pessoa que ora em línguas, ela tem a saúde renovada, ela tem a saúde revigorada, ela tem a saúde restaurada, ela não vive deprimida, ela não vive em pecado, ela não vive perturbada. A pessoa que ora muito em mistérios, você pode ver que ela traz revelação da palavra, ela traz estudos da palavra, ela é edificada na fé, como nós lemos lá no versículo 20 de Judas: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando você ora no Espírito, você não tem lugar para a carne. A sua carne perde o poder totalmente. Você, orando no Espírito, você crucifica a sua carne. A oração em línguas, ela mata a sua carne. Paulo, ele diz em Gálatas, capítulo de número 5, sobre o andar no Espírito e o andar na carne. No versículo 16 ele diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Uma vez uma pessoa me perguntou no canal aqui do YouTube sobre... Ela disse o seguinte: eu orei somente uma frase em toda a minha vida. Eu orei, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu orei uma frase. E aí ela me perguntou: como assim orar em línguas? Paulo, ele diz no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, eu vou voltar lá em Gálatas, 1 aos Coríntios 14,
versículo 14, diz assim, olha, porque se eu orar em língua estranha, orar, não falar, falar eu posso falar, uma frase, outra, aquilo que eu recebi quando eu fui batizado, porque tem pessoas que foram batizadas e só falaram quando foram batizadas, não falam mais, só falam se sentir um arrepio, se sentir um calafrio, se sentir uma coisa, se o fogo cair, se o pastor impor a mão, se um pastor, aquele pastor poderosamente usado vir pregar na igreja delas e impor as mãos e todo mundo sair caindo, falando em língua estranha, mas elas não oram, tem medo de falar na carne. E aí entra aquele versículo de Gálatas que lemos: a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Quando você ora no espírito, você mata a concupiscência da carne. Quando você ora muito em línguas, não há lugar para a carne agir no seu intelecto, no seu entendimento, na sua alma. A sua fé é edificada. Você não dá problemas para o seu pastor, você não dá problemas para a sua igreja, você não dá problemas para muitas pessoas. O seu temperamento, aos poucos, ele é tratado. Aquilo que está dentro de você, que está matando você, é tirado para fora. É morto o que mata você. Talvez você sofra de uma depressão, você que escutará este estudo gravado, você que sofre de uma depressão, sofre de um ataque maligno, alguma doença emocional, psicossomática, eu te encorajo a orar 15 minutos em línguas por dia. Se você tiver mais fé, ore 30 minutos, ore 1 hora, 2 horas. Deus nos deu a graça, Deus nos deu o dom para orar em mistérios. E Paulo ele vai dizer no versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Eu vejo muitos ensinos errados hoje, e eu também fui muito na onda desses ensinos, que eu queria ensinar. Eu queria falar algumas palavras em línguas para poder, talvez até me aparecer. Mas não vai edificar ninguém se eu orar via uma gravação, via um vídeo, via uma pregação. O que eu estou falando com vocês aqui é uma profecia. Profecia não é necessariamente falar coisas futuras. A palavra profetizar, profetizo, no grego, significa falar por Deus, falar da parte de Deus. Aquele que fala, que profetiza, ele fala aos homens para edificá-los. Quando eu oro em línguas, eu edifico-me a mim mesmo, como vai falar no versículo 4 de 1 Coríntios. O que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Quando nós falamos em línguas, se cumpre aquilo que está lá no versículo 20 de Judas. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Você edifica a sua fé, você não tem problema de desânimo, você não tem problema de cansaço, você não tem problema de depressão. Se você chega cansado, os seus ossos, eu vou até falar algo aqui engraçado, os ossos até estalam, você sente um relaxamento, você se sente revigorado. Experimenta orar 10 minutos, 15 minutos, você que é batizado com o Espírito Santo. Se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, busca de Deus. E quando as línguas estranhas vierem, mesmo que seja uma frase, persevera, não desanima, porque nós fomos ensinados que se nós falarmos em línguas sem sentir qualquer coisa, é uma obra da carne. Quando Deus nos deu a capacidade para orar o dia todo, orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. E ali não está dizendo somente da oração com entendimento, como Paulo vai falar aqui no versículo 15 de 1 Coríntios 14. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com meu espírito, mas também cantarei com meu entendimento. Você pode orar em português, você pode orar em línguas estranhas. Você pode cantar em português e cantar nas línguas celestiais. E é maravilhoso quando nós cantamos em línguas, quando nós exaltamos o Senhor na sua linguagem. É maravilhoso quando exaltamos e cantamos ao Senhor no idioma celestial. Por que uma vez eu ouvi uma palavra de um pastor
sobre oração em línguas. Eu quero trazer para você aqui. Eu não cito nomes por ética. Ele disse o seguinte: por que eu falo línguas estranhas? Por que eu oro em línguas? Porque é a língua que vai falar no céu. É a língua que vai falar no céu. E eu quero falar aqui na terra. Me perdoe. Quero falar aqui na terra. Então, quando você ora no Espírito, você está orando a língua que você vai falar no céu. É a linguagem sobrenatural do Espírito. E o dom de línguas, ele traz revelação. Mas aí as pessoas talvez hajam uma confusão sobre isso. Quando eu for falar em língua estranha, Deus vai me mostrar a vida do irmão, Deus vai me mostrar a vida da irmã, Deus vai me mostrar a vida de fulano que está em pecado. Não, não é esse tipo de revelação. Deus te dará revelações primeiramente na palavra. Efésios capítulo 1, versículo 17, 16 até o 19, até o 18, 19, vou ler até o 19, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Paulo tinha essas revelações na palavra. Paulo tinha revelações profundas na palavra. Paulo escreveu 14 epístolas: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filemão e Hebreus. Creio que não escapou nenhuma. Mas foram 14 cartas que Paulo escreveu, as chamadas Epístolas da Graça. E Paulo, ele tinha muita revelação do Evangelho da Graça. E ele diz em 1 Coríntios 14, 18: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Quem fala muito em línguas, quem ora muito em língua estranha, ele tem entendimento avançado, segredos espirituais, é revelado a ele o céu, o terceiro céu. Ele vive no terceiro céu, ele não vive no segundo céu, dando brecha para Satanás. Ele não vive aqui no primeiro céu com as coisas deste mundo. Ele vive conectado numa linguagem tecnológica, ele vive plugado no terceiro céu. Ele vive conectado no terceiro céu. As coisas da terra aqui não interessam. Nem o diabo, nem Satanás interessa para ele. Ele quer falar com o Pai todo o tempo, falando em língua estranha, orando em línguas. E a pessoa que ora muito em mistérios, ela tem muita revelação na palavra. Ela tem muita revelação da graça de Deus. E ela não vive deprimida, ela não vive cabisbaixa, ela não vive abatida. A pregação para ela não é, seja a pregação que for, não é entediante. Ela sempre tira uma lição da pregação. Às vezes a pessoa faz até muitas anotações durante a pregação na Bíblia dela. Ela tem revelações, ela anota na Bíblia dela. Eu mesmo tenho muito esse hábito e quero encorajar você que escutará esse estudo a anotar na sua Bíblia, na margem da sua Bíblia. Recomendo que compre uma Bíblia que tem uma margem boa para fazer anotações. Anote, compre um caderno. Eu tinha um caderno que eu anotava muita coisa por permissão divina, porque eu quis publicar algumas coisas que Deus não queria que eu publicasse. Ele se perdeu, Deus permitiu que ele se perdesse, mas eu tinha um caderno de anotação, tive experiências tremendas com Deus, estudando a palavra, anotando coisas. E outro dia eu conto melhor esse testemunho. E a oração em línguas, a oração em mistérios, ela te ministra visões, ela abre os céus para você. Perceba que no livro de Atos, quando o Espírito vem sobre os discípulos em Pentecostes,
no capítulo 2 de Atos, versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quem falou aqui? Foi o Espírito Santo que... Não. O Espírito Santo apenas inspirou e eles falaram em outras línguas. Os discípulos falaram. A boca dos discípulos falaram. O Espírito Santo não se materializou numa pessoa e falou. Não, os discípulos falaram segundo... Aí vai falar aqui. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, aí no versículo 17, 16 ao 21, 15 ao 21, Pedro ele vai responder aquelas pessoas que dizem que eles estavam embriagados. Pedro diz o seguinte: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o glorioso e grande dia do Senhor. Inverti aqui as palavras. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra nos dá uma revelação tremenda acerca de algumas coisas aqui. Quando o Espírito é derramado, você tem visões da glória de Deus. Mas essas visões são ativadas através do orar em línguas. Também você pode orar em entendimento e Deus te dá, orar no seu idioma, e Deus te dá visões, te dá sonhos. Há pessoas que recebem o dom de sonhos sem o falar em línguas. Mas há pessoas que recebem através da oração. Deus quer destravar esse dom de visões, de revelações na sua vida. Ele quer te mostrar os segredos do terceiro céu. Como Paulo em 2 Coríntios 12, ele diz que conhecia um homem em Cristo, falando de si mesmo, que se fora do corpo, se dentro do corpo ele não sabia, ele foi levado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir. Ele ouviu segredos e mistérios espirituais, coisas que talvez ele revelou nas suas epístolas, mistérios de Deus, que muitos não conseguem entender. Inclusive Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 16, o seguinte: pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele, de Jesus, sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas. Agora o que me chama a atenção para falar aqui, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Paulo ele tinha uma revelação tremenda do Espírito. E muitos, os que andam na carne, a palavra já fala que os que andam na carne, eles não podem agradar a Deus. Por quê? Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo em Romanos 14, ele diz o seguinte. Paulo em Romanos, no capítulo de número 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Aqui falando dos alimentos que eram consagrados aos ídolos, porque não comem por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então a pessoa que vive na carne, vive duvidando, a dúvida é um pecado. A incredulidade é um pecado. A incredulidade, na verdade, é uma casta de demônios.
quando Jesus Cristo disse em São Lucas, São Marcos, capítulo de número 9, verso 23, que 29, 23 é tudo é possível ao que crê. 29, e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser coração e jejum. Aqui também, por que você pensa que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? E ele orava bastante. Jesus, se ele era imitador de Cristo e ele orava bastante em línguas, é porque o Senhor dele orava. Tem pessoas mais tradicionais que dizem: Jesus não falava em línguas, Jesus recebeu o Espírito Santo, mas nunca nas Escrituras Jesus falou em línguas. Eu não vejo necessidade de se escrever que Jesus falava em línguas, até porque essas pessoas não entendem, não compreendem que o Espírito ainda não tinha sido derramado, como vai dizer no Evangelho de São João, capítulo de número 7, versículo de número 38, 37 ao 39, que diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus não orava em línguas diante das pessoas, talvez orava no particular, mas ele não falava, não tinha necessidade de escrever Jesus falou em línguas, porque o Espírito da graça para orar em línguas não tinha sido derramado sobre as pessoas, não tinha sido derramado sobre o povo. E em Atos 2 se começa a dispensação da graça. Enquanto Jesus ainda viveu sobre a terra, ele pregava o evangelho do reino. Ele pregava um evangelho voltado para os judeus. E em São João 1,11 diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, falando ali dos judeus e alguns gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, rebatendo mais uma crítica que muitos têm contra a oração em línguas, que fala assim que cessou com os apóstolos. 1 Coríntios 13, 8 diz assim: a caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E é engraçado aqui que Paulo, duas coisas. Primeiro, as pessoas que defendem que as línguas cessariam, elas não defendem que a ciência também desaparecerá. Tanto que você vê um monte de seminário teológico tradicional por aí. Seminário teológico, Instituto Bíblico, Escola Bíblica Dominical, revistinha de Escola Bíblica Dominical de igreja tradicional, de igreja que combate o batismo com o Espírito Santo. E eles creem até que a profecia é a pregação. Então por que combatem tanto as línguas se a profecia ainda de um certo modo vale e a ciência vale totalmente? Segundo, no versículo 9, Paulo diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Paulo não disse aqui, em parte falamos em línguas. Paulo tinha o dom perfeito de orar em línguas. Paulo tinha o dom perfeito. E lembrando que 1 Coríntios 13 não é um capítulo isolado, como muitos dizem, até porque o amor não é dom. Muitas pessoas dizem que o amor é dom, porque aqui Paulo, no versículo 31 do capítulo 12, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Mas o caminho mais excelente, Paulo ele abriu um parêntese aqui entre o capítulo 12, verso 31, e o capítulo 14, versículo 1, para falar do amor. E o amor não é dom. Se você pegar Gálatas 5, 22 e 23, o amor é um fruto do Espírito. E no versículo 14, versículo 1, do capítulo 14, aí Paulo vai dizer o seguinte:
seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E aqui veja que Paulo faz uma separação entre a caridade ou o amor, como está na sua Bíblia talvez, e os dons espirituais. Paulo faz uma diferenciação. E no outro versículo que usam muito, o versículo 19, diz assim: todavia, eu quero antes falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Até aqui, em parte, eu concordo com quem defende essa tese. Mas o que Paulo estava querendo dizer aqui é que ele falava 10.000 palavras e mistério com Deus no seu particular, como Jesus ensinou em São Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que está secreto te recompensará. Jesus, ele ensina a oração no secreto, para que quando chegasse em público, as coisas acontecessem. Hoje nós vemos muitas pessoas que oram, revelam, fazem isso, fazem aquilo. A igreja está cheia de heresias, porque as pessoas não oram nem em línguas nem no entendimento. Podem orar qualquer um dos dois. Eu incentivo muito que orem em outras línguas. Também orar no entendimento é muito bom. Quem ora no entendimento também ora bem. Mas apesar que quem ora em língua estranha, o entendimento fica sem fruto, mas o seu espírito, ele é edificado. E aqui Paulo, ele fala: todavia eu poderia falar 10.000 palavras em línguas e 5 na minha própria inteligência, porque com 5 palavras ele fazia as coisas acontecerem. E aí no versículo 20 e 21 de 1 Coríntios 14, ele diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Paulo, ele queria dizer o seguinte: não sejam mais crianças na fé. A igreja de Corinto, ele fala no capítulo 3, se eu não me engano, de 1 Coríntios, versículo 1: e eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podeis. Não podíeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? E pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3, 1-6. Paulo estava ensinando para uma igreja carnal, uma igreja que andava na alma, uma igreja que, até para falar em línguas mesmo, para orar em mistérios, eles tinham falar segredos com Deus, mistérios com Deus. Quando eles se reuniam para orar, era aquela bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo gritando, e não tinha intérprete, tanto que Paulo vai dizer no versículo 13 de 1 Coríntios 14, pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Depois ele diz no verso 23, 22 e 23, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é conhecido, e de todos é julgado. No versículo 27, Paulo diz: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. Aqui ele está falando da ordem no culto. E haja intérprete,
Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Não é falar em pensamento. Muitas pessoas hoje têm a ideia de que oram em pensamento. Ah, eu vou orar em pensamento para o diabo não ouvir. Dois erros. Primeiro, o diabo não tem o poder de realizar algo na sua vida, porque você pertence a Deus. Segundo, quando você ora em pensamento, você está edificando o quê? Você não edifica em nada. No mundo espiritual, no reino espiritual, o que vale são as palavras e as figuras. A figura da Santa Ceia, o pão e o cálice, elas simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, derramado, transpassado, moído naquela cruz para nos dar vida. É uma figura no mundo espiritual. Quando você toma da Santa Ceia regularmente, algumas igrejas fazem trimestral, outras fazem mensal, algumas fazem todo domingo, como na igreja católica. Você pode participar da ceia, desde que esteja de comunhão com o Espírito Santo de Deus, e a sua vida é edificada. Coisas boas acontecem, até cura de enfermidades. Mas aqui Paulo está falando consigo mesmo em voz baixa. Você fala baixinho. Quando você está orando, andando na rua, fale baixo. Ou não sei, quem anda de moto, quem anda de carro, fale baixo. Fale consigo mesmo. Na igreja, fale consigo mesmo e com Deus em voz baixa. Não tem a necessidade de gritar, como muitos, talvez, no movimento pentecostal. Um dos erros do movimento pentecostal e do movimento carismático é que quando a pessoa recebe o dom de línguas, ela sai gritando, naquela unção, naquele primeiro amor que a gente até entende. Mas ali é Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firme que não sabe. E a gente esquece, eu também falo de mim mesmo, nós esquecemos que nós temos muitas vezes incrédulos muitas vezes no nosso convívio, e muitas vezes nós podemos escandalizar quem não crê na oração em línguas, quem não crê no falar em outras línguas. Nós podemos escandalizar as pessoas. E eu já tive muitas experiências que eu poderia relatar, mas já são 32 minutos aqui de gravação, e você muitas vezes quer relatar uma experiência para alguém, mas Paulo diz em 1 Coríntios 2, o que daria outro estudo, mas fica para outra ocasião. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, ele não pode entender, porque se discerne espiritualmente. Se você falar de oração em línguas para uma pessoa que talvez ela não frequenta nenhuma religião, nenhuma igreja, ela vai julgar que você tá louco, que você endoidou da cabeça, que você virou fanático, enfim, tantas coisas. Você pode escandalizar seus vizinhos se eles não tiverem uma compreensão da oração em outras línguas. E para terminar aqui, Paulo ele fala, portanto, no 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Do 32, os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 32, 33, 39 e 40. Eu te incentivo a ler essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 inteiro, tem 40 versículos, e ore a respeito disso. Dobre os seus joelhos, fale com Deus, fale com o Senhor. Meu Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do teu poder. Ou se você tem a fé para declarar o seu batismo, diga: Senhor, eu estou cheio do teu poder, eu estou cheio do teu Espírito Santo. E ore em mistérios, e ore em outras línguas. Dedique tempo, invista tempo com Deus. Não é a questão de gastar tempo, como muitos falam, eu vou gastar tempo com Deus. Não é gastar, você está investindo tempo com o homem mais poderoso do universo, com aquele que te criou e que tem poder para mudar a sua vida, que tem poder para mudar a sua história. Quando você ora em línguas, você não está entendendo o que você está falando.
mas você está edificando a si mesmo na fé. Você edifica a si mesmo, edifica o seu espírito anula o poder maligno que há na sua alma e por sua vez ela toca e santifica o seu corpo. Eu quero encerrar este estudo aqui dizendo a você: ore em outras línguas. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Persevere no orar em outras línguas. Se você parou, retome. Ore sem cessar. Não pare e Deus será contigo e te dará revelações tremendas. Creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Um grande abraço do seu irmão e amigo Jonathan Ricardo Dias. Fique com Deus. Fique em paz. Paz seja convosco. Amém e amém.